Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 13, e o verso 1. Só o verso 1 iremos ler hoje. João, capítulo 13, verso 1. Está na tela para aqueles que não trouxeram sua Bíblia. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Você pode fechar seus olhinhos, inclinar sua cabecinha, por favor? Paizinho querido, majestoso, poderoso, Senhor de nossas vidas, a quem servimos com amor, é a Ti que nós oramos. Fazemos valer a nossa fé para estarmos juntos aqui esta manhã e o compromisso que a gente tem contigo, Senhor. Justamente porque entendemos ser esse o que nos move, nosso compromisso contigo. Por isso, uma vez mais eu lhe peço que a tua palavra seja ensinada a nós aqui esta manhã. E tudo que eu posso fazer é apenas falar a tua palavra. E bem sei que o teu maravilhoso Espírito pode nos ensinar. Então que ele faça uso conforme queira e possa nos ensinar o que ele desejar. Estamos prontos a aprender. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse momento em que o texto se refere, antes da festa da Páscoa, é justamente os momentos finais do ministério de Jesus, terreno, por assim dizer. Ele estava preparando-se para despedir dos discípulos. O que está acontecendo aqui é numa quinta-feira à noite. Na verdade, por volta das entre 5 e 6 da tarde. Onde Jesus se reúne com seus discípulos em um lugar do que eles chamavam de cenáculo. Ele havia dito aos discípulos durante o dia, muito especialmente Pedro, que pudesse entrar na cidade e encontrar um lugar, como ele chamou de aposento, para celebrarem a Páscoa. E é esse ambiente aqui que Jesus tem para celebrar a Páscoa, um ambiente mobilado, conforme diz os outros textos. Ele aproveita esse momento para dar algumas instruções aos discípulos. Mas o que me chamou a atenção e que o Espírito me levou esta manhã a pensar é justamente aqui, nesse único versículo, embora ele seja o preâmbulo de uma das cenas mais impactantes e mais maravilhosas daqueles que servem a Deus e do quesito de liderança de todos os tempos. Eles chamam isso de cerimônia dos lava-pés. Mas a verdade é que é a última ceia, por assim dizer. Então, o que temos aqui é uma expressão de Jesus como quem quer confraternizar com seus discípulos os últimos momentos e deixar-lhes as palavras que certamente lhes seriam tidas como as mais importantes, até por conta de seu momento da despedida. Perceba que não parecia ser um ambiente festivo, porque afinal de contas, eles sabiam que Jesus iria, naquele mesmo momento, ser entregue na mão dos algozes, daqueles que o traíam, na perspectiva de ser crucificado. Então os mesmos discípulos, sabendo disso, não tinham como manter seus corações alegres. Ninguém estava feliz naquele momento. Estavam entristecidos, naturalmente. Fazia uma semana que Jesus vinha dizendo todos os dias que ele iria padecer tais dores. Então todos eles, obviamente, estavam como apreensivos, angustiados, com a alma apertada, com dor no coração, porque não seria fácil ver o seu mestre sendo afligido, alquebrado, machucado e crucificado como ele foi. Nem eles mesmos
tinham ideia de como isso ia acontecer. Pior ainda, não sabiam se conseguiriam suportar tal cena. É por isso que Jesus reúne-se com eles para ter um momento de ceia, que é o que faremos aqui hoje. É o momento em que Jesus se reuniu para isso. É onde ele deixa as instruções para a ceia, foi nesse dia em especial. A ordenança nasceu aqui. E é nessa celebração, embora movida de tristeza, mas no coração de Jesus movida de convicção, que João esboça algumas coisas que considero de grande valor e que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui esta manhã. Perceba que o texto diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar para o Pai. Então, naturalmente, dentro do coração de Jesus, poderia se localizar um certo ar de felicidade, porque afinal de contas ele voltaria para casa, ele estaria de volta nos braços do Pai, ele estaria como que vencendo tudo aquilo pelo qual ele foi designado a fazer e tendo sucesso nisso. Talvez se fôssemos observar o coração interno de Jesus, poderíamos dizer que ele estava tranquilo, bem verdade, por conta da convicção que ele possuía. Agora observe que no capítulo 17 do mesmo livro de João, quando Jesus estava orando nessa mesma noite, ele pediu ao Pai que ele pudesse ter de volta a glória que ele tinha antes de descer a essa terra. Significa que Jesus também estava desejoso de voltar ao colo e aos braços de seu Pai, a saber, a sua casa. Natural. Pois ele viveu 33 anos e meio e completava aqui nesse período aproximadamente 33 anos e meio de pura rejeição. Como ele não poderia estar ansioso ou de algum modo feliz por voltar para casa, para um ambiente onde ele era querido, desejado, amado, adorado e valorizado pelo Pai e por todos aqueles que estão na glória? É por isso que ele ora dizendo: eu quero de volta o meu lugar, a minha glória. Mas ao mesmo tempo o coraçãozinho dele estava partido ao meio, justamente porque uma parte desejava estar naquele lugar de onde ele é, os céus. E a outra parte dele desejava estar com os seus discípulos aqui na terra. É por isso que na oração de João 17 ele diz ao Pai: Pai, eu não posso levá-los. Eu não posso levá-los agora, porque eu não sou desse mundo, mas eles são. E ele deixa isso muito claro quando ora a Deus, como quem quer dizer: Pai, mas já que eles vão ficar aqui, eu não posso ficar aqui fisicamente com eles, cuida deles. Ele ora ao Pai e diz: cuida deles, porque eles estão no mundo. É por isso que ele deixa especificado que ao chegar no Pai, a primeira coisa que ele ia fazer era suplicar ao Pai para que enviasse o Consolador. Ele disse: quando eu chegar lá, eu vou pedir ao Pai para que ele envie o Consolador, para que estejam com vocês sempre. Então ele estava com o coração em Deus, mas a sua alma grudada naqueles discípulos. Você vê que Jesus está comprometido intensamente com cada um deles. E ele sabia que ia partir. Então, fisicamente, ele poderia aproveitar pouco desses discípulos. Talvez não havia nada no coração de Jesus que pudesse se apegar à terra. Afinal de contas, olhando sobre o prisma humano, o que faria Jesus amar as coisas ou as pessoas aqui? Como afirmei há pouco, 33 anos e meio de rejeição, de completo abandono, de completo desapego, de completo chocarrice humana acerca dele. As pessoas, ao olhar para ele, zombavam dele, criticavam ele, murmuravam dele, batiam nele, expulsavam ele. Ele não era bem-vindo em lugar algum, nem mesmo no ambiente que professava crer no Deus dele.
Então, o que poderia Jesus ter saudade dessa terra? Um ambiente completamente hostil a ele. Mas João, com toda a sua figura de amor, ele consegue expressar o que Jesus estava sentindo ali. E para ele esboçar o que ele escreve aqui é porque ele não só sentia, mas ele também via como Jesus estava se sentindo e agindo. Por isso ele diz que, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é impressionante e maravilhoso para mim. Por quê? Ele estava ladeado dos seus discípulos e certamente nessa mesma casa estavam seus familiares e certamente Maria, mãe de Jesus, estava ali, embora não são citados no texto, mas não significa que eles não estavam. Naturalmente as famílias andavam juntos. E o que cita no texto justamente é o objeto em questão, a saber, os discípulos, pois estes é que a quem eram endereçadas as palavras de Jesus. Observe que os 12 estavam com ele à mesa. Os 12 partilhavam com ele do pão. Os 12 bebiam com ele do cálice. Os 12 ouviam sua mensagem. Os 12 recebeu o carinho igual. Os 12 recebeu a fala igual. E diz a Bíblia que Jesus os amou. Mas mais do que isso, os amou até o fim. E destaca 3 coisas importantes aqui nesta manhã gelada. A primeira delas é o que fez Jesus amar esses caras. Como ele poderia amar esses caras? Qual era o objeto desse amor de Jesus por essas pessoas? Afinal de contas, tente pensar comigo. Se você olhar o perfil de cada um deles, igualmente cada um deles se iguala a nós todos. Mas observando o perfil de cada um deles, você teria aí, nos nomes que estavam presentes, as mais difíceis interpretações de personalidade. Você teria homens com caráter dúbio, como era Judas. Você teria gente duvidosa, como era Simão. Gente incrédula, como era Tomé. Gente inconstante, como era Pedro. Gente falsa, como era João e Tiago. Gente aos olhos de muito inútil, como era Bartolomeu, André. Pessoas bravas, como era Tiago, disposto a matar se não fosse do jeito dele. Pessoas como Simão o Zelote, que era um Che Guevara daqueles dias, um revolucionário. Como amar essa gente? Como viver com essas pessoas e amá-los? Observando as virtudes de cada um deles, ok, eles tinham. Naturalmente, haviam pessoas ali entre eles, e outros se destacavam mais, alguns mais honestos do que outros, outros mais verdadeiros do que outros, outros mais sinceros, outros eram dispostos, outros eram firmes, outros esboçavam confiança, outros você podia confiar. Então, se colocarmos na balança, todos eles tinham enormes defeitos e defeitos gritantes. E por outro lado, tinham virtudes e virtudes gritantes. Então, o que leva Jesus a amar essas pessoas aqui? Se elas não fizeram bem a ele, se ele sabia que cada um deles iria negá-lo, fugir,
se afastar, rejeitá-lo. Iriam descrer no que ele havia dito. Iriam abandoná-lo. De todos os 24 pés que ele lava nesta cena, nenhum destes 24 pés esteve com ele quando ele mais precisou. Se apressaram em fugir ligeiro. Talvez dentro desse ambiente, embora esteja oculto, a única pessoa que poderia, aos nossos olhos, dizer que Jesus podia amar com toda certeza era Maria, a mãe. Ele poderia dizer, eu amei ela até o fim. Por quê? Porque ela o amou e foi leal até o fim. Você não vê nenhuma outra pessoa gemer e sofrer como Maria gemeu e sofreu até a cruz. É ela que estava aos pés da cruz. É ela que acompanhou Jesus durante a Via Crucis. É ela. Por quê? Porque ela era a mãe. Saiu de dentro do ventre dela. Ela viu ele crescer. Ela lhe trocou as fraldas. Ela cuidou de suas feridas quando ele caíra. Ela brincava com ele, ninava ele para dormir à noite. Ela que colocava nas noites geladas as vestimentas adequadas nele. Ela. Desde o dia da apresentação de Jesus, ela sabe aquilo que o profeta Simeão havia dito. Uma espada transpassará o seu coração. E todas as vezes que ela via Jesus se manifestar, ainda que quando criança, de alguma forma sobrenatural, ou especificamente inteligente, como no meio dos doutores, aquilo anunciava para ela, dizendo, tem algo diferente com teu filho. Ela era a única pessoa que poderia ter chegado em Pilatos e ter dito, meu filho tem um probleminha de cabeça, não ouça ele não, liberta ele. Mas ela não o fez porque ela sabia quem ele era. Maria é a única que nunca duvidou de que Jesus era Deus. Em João 2, ela vai à frente, diante da necessidade daquele casal recém-casado, e a única coisa que ela fala para as pessoas, olha, façam tudo o que ele disser. Como quem quisesse dizer, eu só sou Maria, mas ele é o centro, ele é o importante, ele é que pode, se tiver alguém que pode resolver aqui, é ele, fale com ele. Então dentro dessa sala, embora ela esteja oculta, a única pessoa, pastor Joseph, que eu creio que poderia dizer de maneira tácita e importante, era Jesus dizer, eu amei a minha mãe até o fim. Mas João diz, ele os amou e os amou até o fim. O que levava Jesus a amar essas pessoas? Talvez devêssemos responder isso olhando para nós mesmos. O que leva Jesus a nos amar? O que fez Jesus me amar? Te amar. Olha para essa pessoa pertinho de você e diga, por que você acha que ele te amou? Porque você é bonitão? Porque você tem virtudes extraordinárias? O que você acha? É uma boa pergunta. Quando eu olho no meu espelho, e eu faço isso constantemente, e às vezes dobro meu joelho, eu fico me perguntando, o que é que se ouviu em mim? Porque a gente não consegue ver nada em nós. Pelo menos eu não consigo. O que é que ele viu em nós para nos amar? O que é que ele viu em você? Não é verdade? A gente olha para o nosso ser, e eu não estou dizendo de físico pouco importa, mas ele olha para dentro de nós, até porque o nós, o eu, não é esse corpo, o eu é o que habita esse corpo.
Paulo diz que esse corpo é apenas o invólucro da alma, ou seja, o esqueleto que a alma usa para se movimentar. Então ele olha para dentro de mim, e eu olho para dentro de mim e tento achar. O que ele viu, Rodrigo, em mim? O que ele viu em você? O que ele viu em nós? O que a gente tem que pode fazer Deus nos amar? Eu lhes pergunto sinceramente, tem alguma coisa tão boa assim? Se fôssemos olhar, nós temos mais defeitos do que virtudes. Somos brigãos, somos resmungões, somos ingratos, somos falsos, mentimos até para nós mesmos, cometemos gafes absolutamente ruins, negamos a fé não poucas vezes, rejeitamos a palavra. Se fôssemos listar os nossos defeitos, talvez faltaria caderno para colocar neles. Aí a gente diz, mas nós temos virtudes. É bem verdade, temos virtudes. Mas a maioria de nossas virtudes não são mais do que obrigações que temos que ser. Então, se colocar na balança, talvez a gente sempre esteja devendo. Isso é um fato. Porque a Bíblia diz que nenhum homem pode justificar-se a si mesmo, por melhor que ele seja. Então, por melhor que a gente seja, colocando na balança os nossos fatores bons e fatores ruins, a gente sempre vai ficar devendo. A conta sempre está no vermelho. Então, o que leva Deus a amar alguém cuja conta sempre está no vermelho? E se ele amou os discípulos até o fim, essa primeira coisa me ensina que ele igualmente me ama e te ama até o fim. Se ele amou aquelas pessoas, é justamente porque o seu amor não podia voltar atrás. Ele simplesmente amou. Isso quer me ensinar aqui nessa manhã, cada um de nós, que ele simplesmente te amou. Entende? Coloque a mão no ombro de quem está pertinho de você e diga o porquê ele te ama. Ninguém pode explicar. Ele simplesmente ama. Mas de onde eu poderia tirar uma explicação? Afinal de contas, eu preciso saber. E eu diria de maneira muito simples: a única explicação é que você saiu de dentro dele. Você é um pedaço dele. E ele não odeia a si mesmo. Então, naturalmente, ele nos ama. Independente das nossas virtudes ou dos nossos defeitos, ele nos ama. Ele te ama. Quando eu descubro isso e dou valor a isso, tudo muda em mim. Porque aí me vem uma segunda coisa importante. Jesus reúne ali no seu contexto de vida 12 pessoas completamente diferentes, uma da outra, com suas virtudes e suas esquisitices completamente expostas, todos defeituosos, para nos ensinar uma segunda coisa importantíssima. Ele estava querendo dizer, isso aqui é o protótipo de igreja. Estava nele ali o protótipo da igreja. E sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o protótipo de igreja de Jesus é pessoas, sim, com muitas virtudes, mas sim, com muitos defeitos. Protótipo de igreja, segundo Jesus, é reunir em um só ambiente todo tipo de defeituosos. E cada um olhar para o outro e perceber que ele é igualmente defeituoso quanto aquele que ele está olhando. Então ele estava querendo dizer, não há um só perfeito aqui. O perfeito aqui lava os pés dos imperfeitos. Como quem pudesse nos ensinar, dizendo o modelo de igreja que vai ter, não é o ambiente perfeito para se viver. Por quê, Senhor? Porque a igreja é feita de pessoas, ensinando-nos
que igreja não são instituições, não são prédios, não são denominações, não são mobiliários, não são mecanismos humanos. Igreja são pessoas. Ele queria que entendêssemos isso. E que se a igreja é pessoas, são de pessoas cheias de defeitos, de virtudes, mas de defeitos. Como quem quisesse dizer, você precisa entender o princípio básico de ser igreja. E o primeiro princípio básico de ser igreja é reconhecer a si mesmo como tal. Reconhecer a si mesmo como igreja. Quando eu entender esse princípio de que eu sou igreja, então não tem igreja ruim. Não tem igreja que não me caiba. Não tem igreja a qual eu não possa congregar. O problema é que a gente institucionalizou o que Jesus espiritualizou. E a gente coloca o contexto de igreja sob o prisma religioso do ambiente institucional. Eu vou à igreja. Não. Eu deveria entender que eu sou a igreja. E o que temos aqui sentado nessas poltronas e lá na cozinha trabalhando é a igreja. E quando estas igrejas daqui de dentro saem, fica só um templo. Quando eu entendo isso, então eu preciso compreender a visão de Jesus, que todo o ambiente é ambiente para mim, porque eu sou igreja. Mas hoje a gente tem entendimento assim, a igreja que eu estou não é boa para mim, porque lá tem o problema X. Então eu vou para a igreja tal, porque lá talvez seja melhor. O cara está indo para um lugar onde está cheio de pessoas, que igualmente com defeitos e virtudes. Então ele vai se deparar com as mesmas coisas, ele vai vagar o mundo inteiro procurando lugares para estar. Até que ele olha para dentro de ele mesmo e diz, espera aí, eu sou a igreja. E se eu sou a igreja, eu tenho que partir do princípio do que Jesus disse, amar as pessoas independente de suas virtudes e de seus problemas. E conviver com elas. O grande detalhe da fuga das pessoas do nosso Brasil de igreja em igreja é porque não consegue conviver nem consigo mesmo, quanto mais com as próximas pessoas. Nós somos igrejas, congregados em um só ambiente. Um único Deus que nos amou, independente de nossas mazelas humanas. E a gente precisa compreender esse princípio. E somente assim podemos servir o reino como de fato ele é. Ninguém está aqui porque é bom. Todos nós estamos aqui porque somos ruins. Você não queria ouvir isso. Ninguém quer. E isso não é uma mensagem popular para pastores. Não estamos reunidos aqui porque somos gente boa pra caramba. Nós estamos reunidos aqui porque nós somos ruins pra caramba. E aprove Deus nos acolher no seu amor. Os únicos perfeitos são essas criancinhas que estão aqui. São perfeitos. Por isso Jesus disse, deles é o reino. Só que eles aprendem conosco. Então eles têm que se converter depois a Jesus, porque conviveu conosco, nós estragamos eles. Eles são dependentes, são obedientes, são famintos de Deus, são sinceros, são justos, mas aí crescem conosco. Aí se tornam igual a nós. Então eu queria que você entendesse o que Jesus está propondo aqui. Ele está propondo uma convivência de amor, um para com o outro. Ele está propondo um entendimento de ser igreja,
como pessoas, não como coisas. O entendimento de um ajudar o outro a viver o evangelho de um modo simples e comum. Ele os amou até o fim. O nosso grande dilema é justamente se ausentar de nós mesmos. Por quê? Porque primeiro eu, depois o irmão. Não é assim que pensamos? Não, olha bem para quem está pertinho de você e diga, não é assim? Fala a verdade. Vamos ser franco conosco mesmo. Às vezes até em casa, primeiro a gente come, depois a esposa e os filhos. Ou vice-versa. Primeiro eu. Minha necessidade tem que estar suprida, depois os outros. Mas quando você olha para os ensinos de Jesus, é diferente. E não são meus ensinos, é ensinos de Jesus. Jesus ensina primeiro os outros, depois você. Certo dia ele estava ensinando sobre boas colheitas. E ele disse assim: o bem que você quer que os outros te façam, faça você primeiro aos outros. Então ele está expondo que não é simplesmente o fato de eu ser bom e não fazer o mal. Como que ele diz, não, eu não faço mal para ninguém. Não é o suficiente. Ele está dizendo que o simples fato de eu ser bom e não fazer o mal para ninguém não é o suficiente. Ele está dizendo que eu preciso não fazer o mal para ninguém e preciso fazer o bem para que o bem venha em mim. É tão difícil os ensinos de Jesus, porque é um contrassenso daquilo que a gente está habituado a viver e fazer. E a cultura do reino, ela é contrastante com a cultura que a gente vive. Então, se quisermos entender o que Jesus está dizendo você tem defeito igual, não tem? Tenho, Senhor. Então, convive com o outro cara que tem defeito igual. E como você faz isso? Olhando para os seus próprios defeitos. Quando você olha para os seus próprios defeitos, você esquece de olhar o defeito do seu irmão. Tive um pastor, o nome dele é João Rocha. Ele é pastor em Paranavaí, no Paraná, ainda hoje. Está bem velhinho. Ele dizia assim, e às vezes até a gente questionava, e essa forma que tenho de acolher, e acolher, e acolher, eu aprendi com ele. Às vezes a gente questionava, presbítero é questionador, irmão. Raça questionadora é tal de presbítero. Ou raça, né, Toninho? Raça difícil. Até dizem que tem onça por aí fora que come só presbítero. Tem uns pastores vindo aqui pro MS buscar essas onças. E soltar nas suas praias. Porque a bicha gosta de carne de presbítero. Graças a Deus, da Boas Novas não tem presbítero. Graças a Deus. Entretanto, eu questionava muito, porque também queria aprender. E um dia, enquanto eu questionava, tinha um irmão lá que chamava-se Joel. Pensa numa pedra no sapato de todo mundo. Ele não era pedra, ele era um prego. Sabe? Não era nem uma taxinha, Felipe. Ele era um prego mesmo, pontiagudo. Ele pegava no pé até de Deus, irmão. Até de Deus ele criticava. Difícil. E o pastor João Rocha era um alvo. De modo que a gente se conduía por conta do pastor. E certo dia eu dizendo, pastor, mas esse cara é muito ruim. Esse cara, Deus o livre, isso é um câncer. E o pastor Rocha disse, não diga assim. E eu fui ficando irritado com a forma dele agir. E então ele me disse assim, filho, você tem que aprender o seguinte. Na frente da casa dele, não sei se minha esposa lembra, a irmã Maria Rocha tinha plantações de algumas roseiras grandes assim. E ele dizia, vem cá. Ele era grosseirão assim. Vem cá. Vai fumo lá. E ele estava naquela rosa ali. Eu digo, tô. Como é que você vai pegar ela? Ela estava lá embaixo, no meio de um monte de coisa assim. Eu digo, eu corto todas as outras em volta e tiro ela. Ele diz, então, você mata tudo por causa de uma. Sabe como se faz? Não, pastor. Assim faz. Esquiva-se dos espinhos e pega só a rosa. De que o senhor está querendo me ensinar? Ele disse que você tem espinho igual.
Então eu esquivo dos seus espinhos e eu colho só sua rosa. Ele tem espinho igual. Eu me esquivo dos espinhos dele e eu utilizo sua rosa. Todos nós temos espinhos. Então a gente tem que aprender a esquivar dos espinhos uns dos outros e utilizar só a rosa. Sabe o conselho. Essa pessoa que está aí do teu lado, você pensa que ela não tem espinho? Tua mulher? Tu pensa que não tem? Teu marido? Tem alguém que diz, vixe. Aí a gente quer cortar tudo em volta para pegar o bom. Ninguém consegue tirar os defeitos dos outros, nem mesmo tirar os seus próprios defeitos. Então, ser igreja é uma habilidade de conviver com pessoas defeituosas, mas juntas andam em amor para a glória de Deus. Ser igreja é isso. Então a gente precisa parar de procurar igreja perfeita ou pessoas perfeitas e crer num Jesus perfeito. E juntos, como imperfeitos, olhando para um Jesus perfeito, vamos chegar no céu perfeito como pessoas perfeitas. Mas enquanto estivermos tentando encontrar pessoas perfeitas aqui na terra, vamos nos tornar cada vez mais imperfeitos. Porque todas as vezes que eu aponto a falha do meu irmão, eu aumento a minha própria falha. Todas as vezes que eu aponto o erro do meu irmão, eu aumento o meu próprio erro. Todas as vezes que eu julgo o meu irmão, eu aumento o meu próprio julgamento. Então o que Jesus está dizendo é, aprendam a amar um ao outro independente das dores. E a terceira e última coisa, eu finalizo aqui, é que o verdadeiro amor não vem e passa. Ou ama, ou não ama. Não tem como eu te amar hoje e não te amar amanhã. Você está entendendo? Porque se eu te amar hoje e não te amar amanhã, esse amor não vem de Deus. Porque o amor de Deus é perfeito e eterno. Então, se eu amo você por causa do amor de Deus, e eu não te amar amanhã, então eu não estou em Deus. Ou eu amo, ou eu não amo. Você entende isso? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. De amar hoje ou odiar amanhã. E o verdadeiro amor, segundo o que Paulo interpreta, isso precisa ser estudado a partir da própria afirmação de João, onde diz, Deus não tem amor. Deus é amor. Então, quando você fala de amor, você fala de Deus. Quando você fala de Deus, você fala. Quando você fala de amor, você fala. E quando você fala de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo diz, sabe, Deus tudo suporta, tudo acredita, tudo espera. E quando ele diz, Deus está dentro de você em amor, o amor está dentro de você, então você precisa tudo suportar, tudo esperar, tudo acreditar. Então por que a gente olha para o irmão e não acredita nele? Porque é mais fácil atirar pedras, porque é mais fácil criticar, porque é mais fácil falar mal, porque é mais fácil protocolar coisas ruins em nossa alma acerca dele. Porque é mais fácil ser falsos, porque é mais fácil partilhar coisas que a gente nem sabe se é verdade. O que Jesus está nos convidando é para viver esse evangelho como ele é. Como ele é.
ser sinceros e transparentes como o Evangelho é. Entende? Que essa seja a nossa ideia de igreja. Que a gente viva o Evangelho como ele é. Nós não podemos conviver juntos para agradar um ao outro. Mas nós temos que conviver juntos porque o Cristo se agradou de todos nós, independente de que somos. Não é por minha causa, é pelo meu irmão. É como o apóstolo Paulo diz, e aqui eu finalizo. Ele diz, sabe, se eu comer carne, vai escandalizar o meu irmão, então eu não vou comer carne. Por quê? Porque primeiro o meu irmão. Se eu beber, vai escandalizar o meu irmão, então eu não vou beber. Por quê? Porque primeiro o meu irmão. Aí eu penso assim, é ele que se lasca, irmão. Ele não come carne, agora eu vou ter que ficar sem comer? Vai catar o coquinho no outro canto, vai caçar o caminhão que ele caiu. Não é assim que a gente pensa? O caboclo é vegetariano, e eu vou deixar de comer essa picanha aqui por causa desse cabeçudo que é vegetariano, o problema é dele. Mas Paulo diz, não faça assim. Primeiro ele. Você pode estar com a boca babando assim, ó, de estar com vontade de comer aquela picanha. Mas teu irmão vegetariano está ali, ele vai se escandalizar, passa fome. Poxa, isso é que é amor. Não é não? Sua boca salivou agora, não salivou não? Pensando naquele bifão com uma beiradinha de gordura assim, ó. Hã? Tô deixando a lombriga agoniada, né? Pois bem, o que Paulo diz é nada mais do que o ensino de Jesus. Faça você primeiro. Você quer que ele te ame, te trata bem? Ame-o e trate-o bem. Mas a gente pensa ao contrário. A gente quer que as pessoas nos sirvam muito antes da gente servi-los. A gente quer que as pessoas nos amem sem que a gente os ame. A gente quer que as pessoas ofertem na nossa vida sem que a gente oferte. A gente quer que Deus faça o favor a nós sem que a gente faça nada para Ele. Interessante. Foi Jesus quem disse, dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Sabe o que ele está dizendo? Se você não tiver um coração pronto a fazer primeiro, você precisa entender que você não vai estar pronto a receber primeiro. Isso é em todos os sentidos. Então eu te convido, meu irmão, a ser cópia de Jesus. Talvez eu seja um pregador que não agrada por conta da mensagem não ser tão polida. Mas eu gostaria de te convidar a viver o Evangelho como ele é. Você não tem que me seguir, você siga o que está aqui. Você não tem que acreditar em mim, acredita no que está aqui apenas. Precisamos entender isso, somos igreja de Jesus. E sabe de uma coisa? Hoje cantamos, vencendo vem Jesus. E quer saber? É verdade. Ele virá. Ele vem buscar uma igreja, não uma instituição. Ele vem buscar um corpo com muitos membros, diferentes uns dos outros, com defeitos, com qualidades, com virtudes, mas com muitas coisas ruins. E a gente vai ser transformado em perfeitos quando sairmos dessa atmosfera e chegarmos nas nuvens. Então Paulo diz, e aquilo que é imperfeito será revestido do que é perfeito. O que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então poderemos dizer, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Ora, a força do pecado é a lei. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus
Jesus Cristo. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, Jesus está ensinando: você é aperfeiçoado à medida que ama o teu próximo. Você é aperfeiçoado à medida que você vive o Cristo na vida inteira, através do seu irmão e através de você mesmo. Então faça primeiro, para depois o outro fazer por você. Viva primeiro, para depois exigir que os outros vivam. Ame primeiro, para depois esperar que os outros te amem. E se eles não te amarem, continue amando. Continue fazendo o certo. Eu não tenho que fazer o certo só porque todo mundo faz o certo. Eu tenho que fazer o certo porque é certo. E as pessoas dizem: pô, mas todo mundo está fazendo errado. Eu não tenho que fazer errado porque todo mundo está fazendo errado. Eu tenho que fazer o certo porque o certo é certo. Ainda que todo mundo faça o errado, Ele não me chamou para me fazer o errado. Ele nos chamou para viver o que é certo. Escolher o que é certo. Alguém sabiamente diz que eu não posso fugir da colheita. Naturalmente eu vou ter que colher tudo aquilo que eu plantei. Mas eu posso saber muito bem escolher que tipo de semente eu vou plantar. Essa é a nossa porção. Então eu queria que você ficasse em pé agora, no nome de Jesus. Cumpri meu horário, viu? Tô aprendendo, irmão. Só falta agora eu aprender a fazer esboço, Jeremias. Mas vou aprender. Olha de novo, por bondade, para essa pessoa que está perto de você. Ou à frente, ou atrás. Olha aí, tá vendo como ele é legal? Tá vendo? Bacana essa pessoinha aí, não é? Agora, olha bem para ela e diga: você é o mesmo na minha ausência? É aqui que está o segredo, queridos. Amar quando ninguém está vendo. Amar quando está na ausência. É aqui que está o segredo. Que amar na presença, ou demonstrar que ama na presença, é bom. Mas e quando a pessoa não está perto? Dura pergunta essa. Dura pergunta. É igual? Fazemos igual? E quando alguém usado pelo diabo vem, longe de você estar dessa pessoa, e alguém usado pelo diabo vem e semeia mal contra a pessoa que você diz que ama, amamos igual? Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Isso não é uma questão de doutrina de igreja. Isso é uma questão de evangelho. É uma questão de Jesus dentro. De afirmarmos que somos igreja, entende? Igreja não é uma roupa. Igreja é uma vida. Igreja não é uma instituição dogmática. Igreja é uma pessoa que carrega Jesus dentro. Isso é igreja. Eu amo porque Jesus me amou. Eu preciso ser sincero porque Jesus é sincero. Eu preciso respeitar você porque Jesus me respeitou. Preciso te honrar porque Jesus me honrou. E eu, como menor nesse ambiente, carrego essa responsabilidade. Então não me julgue por eu amar quem você não ama. Não me julgue por eu aceitar quem você não aceita. Não me julgue por eu querer cuidar de quem você não cuidaria nunca. Não me julgue por eu acreditar em quem você não acredita. Apenas ame. Apenas ame. Feche seus olhinhos. Paizinho querido,
Eu quero te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão por todas as imperfeições. Te pedir perdão por mim, mas também te pedir perdão pela igreja, pela tua igreja, que me destes a pastorear. Te pedir perdão porque talvez eu não tenha conseguido ensiná-la como ela precisava ser ensinada. Talvez eu não tenha conseguido, Senhor, entregar tudo o que o Senhor queria que entregasse. Então eu lhe peço perdão por tudo, Senhor. Pelos seus filhinhos, mas muito especialmente por mim. Mas dessa sorte eu lhe peço, Pai, essa igreja te ama, Senhor. São seus filhinhos. E eu os amo cada um deles. E tu sabes disso. Acredito, Senhor. Não tenho desprezado nenhum daqueles que o Senhor tem mandado para que eu cuide, inclusive aqueles que ninguém quer cuidar. Tenho acreditado, Senhor, naqueles em que muitos não conseguem mais acreditar. E quero continuar acreditando, porque sei que é isso que fará o Senhor. Então, se eu posso te pedir algo como menor aqui esta manhã, Senhor, quero pedir a tua bênção sobre cada uma das pessoas que está aqui, sobre cada um dos membros dessa igreja, independente do que dizem ou pensam os outros, mas abençoa essas pessoas, Pai. Nós queremos aprender com Jesus a amar e a amar sem limitações. A amar não por causa das virtudes ou por causa dos defeitos, a amar por simplesmente amar. Amar por simplesmente saber que o Senhor está dentro de nós. Simplesmente por amar. Nos ensina, Senhor, o verdadeiro amor, o amor que une. O amor que é verdadeiro, o amor que não disfarça. O amor que cuida, o amor que intercede, o amor que suporta, o amor que crê. O amor que entende, o amor que se coloca no lugar do outro. É esse amor, Pai, que eu sei que está em Ti. Nos ensina a amar. Nos ensina a perdoar. Nos ensina a nos humilharmos e pedir perdão um ao outro. Seja por qualquer coisa que tenhamos feito. E se houver um coração contrito, quebrantado esta manhã, que Te entenda. Seja segundo o Teu coração, Pai, proceder de cada um. E que possamos fazer essa análise em nós mesmos, Senhor. Examinar a nós mesmos. Para que não precisemos ser julgados por Ti. Como a Tua palavra me orienta, se examinarmos a nós mesmos, ninguém precisará nos examinar. Então eu lhe peço isso agora, meu Paizinho. No temor do Senhor. No amor do Senhor. Em nome de Jesus. Os céus julguem nossas atitudes. Que o Senhor julgue nosso coração. E seja Ele nossa testemunha